Florzinhas do meu jardim, vamos para a quarta semana da Quaresma, quarta semana de deserto com nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema dessa fase da Quaresma, que propõe aqui o nosso box quaresmal, é caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Essa é uma passagem do Coríntios. E nós vamos para o 23º dia de deserto com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Quaresma é um tempo, como disse Jesus no Evangelho, para lutarmos contra as falsidades e hipocrisias. Não dos outros, mas as nossas. Olhá-las de frente e lutarmos. Papa Francisco. As falsidades são mentiras que contamos a nós mesmos e aos outros. Elas podem ser pequenas ou grandes, mas sempre nos afastam da verdade e da realidade. As hipocrisias são quando agimos de uma maneira que não corresponde aos nossos verdadeiros pensamentos ou sentimentos. Elas nos levam a viver uma vida de aparências e nos impedem de sermos genuínos e honestos. Lutar contra a falsidade e hipocrisias é um processo que leva tempo e esforço. É uma tarefa difícil. Não é algo que acontece da noite para o dia. No entanto, é um processo essencial para a nossa santificação. E quando vencemos essa batalha, estamos nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo. Quer algumas dicas para lutar contra as falsidades e hipocrisias? Peça a Deus que te ajude a ver as falsidades e hipocrisias da sua vida. Fale com um amigo ou um diretor espiritual sobre as falsidades e hipocrisias que você está enfrentando. Tome medidas concretas para mudar a sua vida. Não se esqueçam, florzinhas do meu jardim, a oração da Quaresma e, se possível, rezar o Santo Terço, meditando nos mistérios do dia de hoje. Lendo essa meditação, gravando aqui para vocês, eu lembrei de um evangelho recente, alguns dias antes do início da Quaresma. E Jesus Cristo começa o evangelho falando assim: pode um cego guiar outro cego? Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não vês a trave no teu próprio olho? Esse evangelho me fez refletir bastante, muito mesmo. Inclusive sobre essa parte, pode um cego guiar outro cego? E aqui eu queria deixar algo muito claro para vocês sobre esse nosso projeto da Quaresma. Eu já disse em alguns momentos, mas eu quero deixar isso mais claro agora. Eu, florzinha do meu jardim, não sou nada melhor do que tu que está me ouvindo. Em nenhum momento eu quero que tu entendas que quando eu compartilho as minhas vivências, os meus desafios com relação à minha conversão, eu não quero que tu entenda que eu sou melhor do que tu. Eu apenas estou compartilhando algumas coisas que enfrentei. Trocando em miúdos. Eu não vou ser um cego guiando outro cego. Eu não quero que vocês entendam que por estar
divulgando esse projeto, chamando vocês a viverem a Quaresma de uma forma muito mais profunda, que eu seja algum tipo de guia ou de mestre. Não sou. Não sou digna disso. Tenho plena consciência disso. E mais adiante, quando ele fala sobre o cisco do... né, ele está falando com os discípulos nesse evangelho, né? Então ele diz: como podes ver o cisco no olho do teu irmão e não veres a trave do teu olho, hipócrita? Tem essa palavra ainda no evangelho, né? Sobre a hipocrisia, por isso eu lembrei também, lendo a meditação desse dia. E quantas vezes a gente sabe detalhes da vida do outro que deveria mudar? Quantas vezes a gente percebe algo que nos incomoda no outro e não é capaz de dar um passo adiante nas profundezas da gente mesmo? Não dá um mergulho sequer. Então ontem, lendo esse evangelho também, eu estava refletindo sobre isso e anotando, fazendo as minhas anotações, pedi muito que me ajudasse, que nosso Senhor Jesus Cristo me ajudasse sempre a ver, em primeiro lugar, a trave no meu olho do que o cisco no olho do meu irmão. Que se é para eu ajudar alguém a tirar o cisco do seu próprio olho, que eu primeiro tenha limpado os meus olhos. Que eu tenha me visto, me percebido, que eu tenha mergulhado num autoconhecimento. E ainda assim, que eu não me coloque como mestre, porque não tenho essa intenção. Mais uma vez eu digo, quero deixar claro aqui. E ontem eu também lembrei de quantas de vocês eu coloco nas mãos do meu anjo da guarda, no momento do ofertório na missa, para que ele leve vocês, para que ele proteja, para que ele cuide das angústias que tu traz no teu coração. Então é isso, florzinha do meu jardim. Hoje eu quero te pedir um comentário especial. Eu quero realmente saber que tu ouviu e que tu entende que eu não tô aqui sendo um cego a guiar outro cego, que eu não estou aqui me colocando como mestre de ninguém. Me ajudem a deixar isso nos comentários para que eu jamais seja mal interpretada, porque não é verdade, tá bom? Eu conto de verdade com o comentário de vocês, especialmente hoje. Um beijo grande e até amanhã.